Olá, pessoal, dando sequência aí ao nosso estudo do Estatuto do Funcionário, né? Então, eu estou fazendo uma leitura meio dinâmica aí, dando algumas sugestões e dicas. Depois nós vamos fazer aí, futuramente eu terei algumas questões aí para colocar sobre o Estatuto, tá? Então, a gente está construindo dessa maneira essa aula. Então, eu tinha falado para vocês que é importante você também não se perder muito no estudo. É bom fazer uma leitura, mas tem várias partes aqui que estão muito desatualizadas no sentido, não de que a lei mudou, não, continua a mesma lei, só que não está em consonância com a Constituição, né? Então precisa dessa atualização. E aqui, ó, colocando aqui o artigo 87, né, que fala da substituição, certo? Aí fala, nós vamos continuar. Se você perceber aqui, ó, no artigo 89, fala ainda de tesoureiro, né? Essa figura nem existe mais, né? Agora é o secretário de finanças, o diretor de finanças. Mas então eu vou comentar aqui o capítulo da substituição. Artigo 87. Só haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário do cargo isolado de provimento efetivo ou função gratificada. Então, por exemplo, tem um cargo lá, né, de função gratificada. Só vai haver substituição se houver um impedimento legal e temporário, tá? Então, é nesse caso que haverá substituição. Parágrafo único: a substituição automática prevista em lei, regulamento ou regimento não será remunerada, salvo quando exceder 30 dias, né? Então, guarda esse número aí. Substituição, porém, quando exceder 30 dias, aí se é remunerada. Vamos supor, tem lá o chefe de tributos, sei lá, divisão de tributos, né? E ele pegou Covid, vai ficar 15 dias afastado. Alguém tem que responder ali temporariamente, né? Então alguém vai responder ali temporariamente. Porém, se não exceder 30 dias, aí a pessoa não vai ser remunerada, né? Ontem, infelizmente, a Câmara aprovou a função gratificada para diretor e assistente de direção. Na minha visão, um retrocesso. Então, o diretor pegou Covid, né? Se ele for função gratificada, alguém tem que responder pela direção da escola. Então, é isso que é a substituição, né? E aqui o artigo 88 diz o seguinte: a substituição remunerada dependerá de ato de expedição da autoridade para nomear ou designar e só se efetuará quando imprescindível em face das necessidades do serviço. Então, vamos voltar para o exemplo da escola. Você tem o assistente. Se o assistente está lá, automaticamente ele substitui. Então não precisa designar ninguém para esse lugar, tá? Mas se for numa, sei lá, na diretoria de finanças, precisa de alguém para assinar lá os documentos. Aí o chefe, né, do executivo vai colocar lá alguém para responder, nomear, né, nomear por ato mesmo a substituição. Parágrafo 1. Substituto funcionário ou não exercerá o cargo ou a função enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante, sem que nenhum direito lhe caiba de ser provido efetivamente no cargo. Então, volto ao exemplo. Diretor de finanças ficou doente, vai ficar 2 meses afastado, aí alguém vai substituir ele. Quando o diretor melhorar e voltar, né, não há nenhuma garantia de que quem estava vai continuar. Parágrafo 2. O substituto, durante o tempo que exerceu o cargo ou função, terá direito a perceber o vencimento ou gratificação, claro, ultrapassando os 30 dias, como a gente falou. Parágrafo 3. Se o funcionário, o substituto, se for funcionário, perderá durante o tempo de substituição o vencimento ou remuneração do cargo que é ocupante efetivo, se pelo mesmo não optar. No caso de função gratificada, percebê-lo-á cumulativamente com a gratificação respectiva. Por quê, gente? Porque ele recebe, né, um valor aí normalmente a mais do que o salário dele. Tem funcionário que já tem acúmulo, já tem gratificação, né? Aí ele pode optar pelo salário dele, que é maior do que o da função gratificada, tá? Exatamente isso. Agora, gente, vou pular essa parte aqui de tesoureiro, porque isso aqui nem existe mais, tá, gente? Na prática nem existe. E duvido que a banca vai perguntar. Agora, se cair a pergunta, você tem que responder como? De acordo com a lei, sempre.
né? Ah, mas não está de acordo com a Constituição, mas ainda está lá na lei, né? Embora não tenha efeito prático, né? Ainda está na lei. Então você tem que responder o quê? De acordo com a lei vigente, mesmo que ela ainda não tenha mais efeitos práticos, tá? Capítulo 16 da vacância. Isso cai muito. Gente, artigo 91. O que é a vacância, né? Quando realmente abre vaga. Muita gente fala assim, ah, fez o concurso e tal, mas não tem vaga. Por quê, gente? Para você chamar alguém do concurso, precisa ter isso, a vacância, precisa ter o cargo, a pessoa precisa sair, né? Precisa acontecer alguma coisa para abrir aquela vaga, ou a vaga ser criada por lei, tá? Então a vacância ocorre, a linha A, exoneração. Estava na prefeitura, passei no concurso, fiquei lá um tempo, não gostei, pedi exoneração. Abri uma vaga. Demissão, né? A pessoa foi demitida do serviço público, abriu uma vaga. Promoção, pessoa subiu ali no cargo, né? Então tem ali dentro da carreira dela, ah, professor, aqui ó, não existe promoção assim. Eu entrei de técnico, eu viro engenheiro, não existe, tá? Existe assim, eu sou professor, aí professor, tô lá na minha tabela, né? Eu evoluí ali, isso é promoção, tá? Fiz um mestrado, então eu evoluo na tabela, promoção. Transferência, também surgiu vaga a partir de transferência. Disponibilidade, funcionário foi colocada a disponibilidade. Aposentadoria, o que é muito comum, né? A vacância pela aposentadoria. Cubatão, por exemplo, está tendo várias aposentadorias aí, o que dá uma perspectiva de chamar bastante gente. Nomeação para outro cargo, né? Então, eu estava lá de PEB 1 na prefeitura e fiz, tinha formação, fiz para PEB 2. Aí resolvi largar o PEB 1. Então, né? Estou nomeado para outro cargo, fui para outro cargo, então mudei. Falecimento também, né? Aconteceu aí casos, infelizmente, por conta da Covid, de falecimento de funcionário, e aí acaba tendo a vacância, tá? Então, muitas vezes, gente, o concurso chama porque acontece essas situações. A prefeitura, ela coloca no edital exatamente, deve ser assim, exatamente o número de vagas que ela tem no momento. Só que da publicação do edital até, né, o concurso ser realizado e tal, pode ser que tenha gente que aposente, pode ser que tenha gente que seja exonerado, pode ser que tenha gente que acaba falecendo, e aí vai se abrindo vagas. Aí por isso que às vezes chama muito mais do que as vagas. Parágrafo 1. Dar-se-á a exoneração. A pedido do funcionário. Eu posso ir lá e pedir minha exoneração. Eu, por exemplo, era funcionário público de Barueri, né? O cargo fiquei com... não dava o horário, né? Fui lá e pedi exoneração. Abri uma vaga. A critério do prefeito, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou interino, né? Cargo de carreira isolado de provimento efetivo. Então, por exemplo, secretário de Educação, estou lá na Secretaria de Educação, o prefeito chama e fala, ó, pode ir embora, porque eu não quero mais seu serviço. Ele pode exonerar a qualquer tempo, tá? Quando o funcionário não satisfazer a condição do estágio probatório, né, então tem o estágio probatório, e aí você não satisfez, não passou, você também não vai se tornar funcionário público. Quando o funcionário interino em cargo de carreira isolada de provimento efetivo não satisfazer as exigências para inscrição em concurso, né? Essa questão da interinidade aí, né, colocada, desculpa, a tela aqui agora foi... Opa, vamos lá, vou voltar aqui. Essa questão da interinidade, gente, ela nem existe mais na prática, é aquilo que eu estou falando, esse funcionário interino. Existe você ocupar uma função interinamente, por exemplo, estou lá na Prefeitura de Cubatão, sou professor, aí a secretária de Educação vai tirar férias, aí o prefeito fala, ó, você não quer substituir ela interinamente, né? Então, interinamente eu vou cobrir as férias dela, vou ficar lá um mês, depois eu volto para a minha função. Isso é que é o interino. Hoje, antigamente existia esse funcionário interino, contratado assim esporadicamente. Hoje a lei, a Constituição já determina
que qualquer ocupante de cargo temporário somente se for por extrema necessidade, né? Então, você pode fazer um temporário para professor, para médico, para uma situação de problema que exige, né, aumentar lá, por exemplo, o número de funcionários por conta da Covid, por causa de um surto de dengue, mas sempre com processo seletivo, tá? Hoje, aqui, ó, e quando o funcionário interino for habilitado em concurso para provimento no cargo que ocupa, né? Quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal, né? Porque você tem que entrar em exercício. Parágrafo 2, a decisão será aplicada como penalidade. Tá? Artigo 92, a vacância da função gratificada decorrerá de. Então, função gratificada, só para explicar, é aquele funcionário público que assume o que a gente chama de FG, uma chefia, né? Uma chefia, por exemplo, um cargo de direção, tá? Então, isso é uma função gratificada. Dispensa pedido do funcionário, né? O funcionário vai lá e pede, ó, não quero mais, né? Aconteceu isso recentemente em Cubatão, uma situação meio constrangedora lá, do chefe da educação que acabou dando uma declaração, e que todo mundo disse que foi correta, e a prefeitura desmentiu. Ele se sentiu, lógico, incomodado, foi lá e pediu, ó, quero, entregando o cargo, né, que a gente fala, entrega o cargo. Dispensa a critério da autoridade, né, então, a autoridade quis mudar o chefe, né, isso aí faz parte da função gratificada. Dispensa por não haver o funcionário designado assumido, então você ganhou um FG, mas não assumiu, tá? E destituição na forma do artigo 236, que nós vamos ver lá na frente. Ocorrendo a vaga, consideração abertas na mesma data as decorrentes de seu preenchimento. Parágrafo único, a vaga ocorrerá na data, inciso 1 do falecimento, 2 da publicação, tá? Então, sempre aparecem as vagas aí, ó. Da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento, ou que determinar em última medida se o cargo estiver criado. Então, toda vez que você vai chamar as pessoas do concurso público, no processo interno da prefeitura, você tem que demonstrar quanto vai custar aquele funcionário, os impactos orçamentários, se não vai ferir a lei de responsabilidade fiscal. Muita gente acha que chamar é simples, né? É só pegar a lista lá e publicar. Não é isso. Tem que fazer os cálculos, tem que fazer todo um processo, né? B, da portaria que promover, transferir, aposentar, exonerar, demitir ou extinguir o cargo excedente, cuja dotação permita o preenchimento do cargo vago, né? Então tem que ter ali uma dotação orçamentária para você poder chamar do concurso. Eu não posso chamar 100 pessoas e não tenho na dotação, no orçamento, recurso para pagar esses 100 funcionários, tá? E da posse em outro cargo. Aí vamos falar aqui, ó, do tempo de serviço. E aí houve mudanças, né? Porque mudanças por conta das mudanças na aposentadoria, ó. Artigo 94 aqui, ó, tudo isso aqui que está riscado, que vocês estão vendo riscado, é porque era o que era antes, agora mudou. Olha a redação aqui, ó, da Lei Complementar 87 de 2017. Então, importante isso aqui, porque as bancas gostam de perguntar. Tempo de serviço, né? A apuração será feita em dias. Então, em dias. Eu, por exemplo, tenho lá tempo de serviço na Prefeitura de Cubatão, quase 6, 7 anos, por conta de ter sido cargo em comissão, né? Cargo secretário do governo. Então, cargo em comissão. Então, eu tenho lá minha apuração em dias. Parágrafo 1. Serão computados os dias de efetivo exercício do registro ou da folha de pagamento. Aqueles que você realmente trabalhou, tá? Então, existem algumas situações que não são de efetivo exercício. Ah, o que é efetivo exercício? Licença gestante é efetivo exercício? Sim. Licença gestante é efetivo exercício. Férias é efetivo exercício? Sim. Férias é efetivo exercício, tá? Parágrafo 2. O número de dias será convertido em anos, considerando sempre 365 dias. Anota aí, porque a banca pode perguntar, né? Será 365 dias.
Parágrafo 3, feita a conversão que se trata o artigo, parágrafo 2 desse artigo, os dias restantes não serão computados. Ó, o detalhe aqui importante. Não serão computados, arredondando-se para um ano, exclusivamente nos casos de aposentadoria compulsória ou por invalidez, quando exceder esse número. Fábio, o que é aposentadoria compulsória? Existe uma data definida, né, que antigamente era 70 anos, hoje a Constituição ampliou para 75, que quando você atinge essa data, você é aposentado compulsoriamente. Você, mas eu não quero, não tem querer. Bateu essa data aí, você tem que sair da prefeitura. Ou por invalidez, que é uma questão de saúde, tá? Né? Questão física, enfim. Tá? Então, aí você não consegue. Ó. Tudo que é riscado assim, gente, que a gente fala churado, é porque é o que era antes e agora mudou aqui. Ó. Artigo 95. Serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais quando o funcionário estiver afastado em virtude de... Aqui, gente, cai muito na prova. Olha efetivo exercício. Férias, efetivo exercício, anota aí, tá? Casamento até 8 dias. As bancas adoram perguntar isso, né? Qual é o efetivo exercício? Casou, você tem 8 dias ali de licença, né? É efetivo exercício, tá? Falecimento, terceiro, inciso terceiro, do cônjuge, né? Cônjuge, filho, pai, mãe, irmão e companheiro, regularmente inscrito como dependente, até 8 dias. Então, até 8 dias no casamento, até 8 dias no falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe, irmão, companheiro, né? Então, cuidado, tá? 4. Exercício de outro cargo no município, de provimento em comissão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O prefeito de Santos, o Rogério, ele é funcionário de Cubatão. Ele está prefeito em Santos. Então, ele está em efetivo exercício, né? Porque ele está exercendo outro cargo, um cargo eletivo. Na verdade, ele foi eleito, mas ele é, né, funcionário ali, se eu não me engano, ele é dentista de Cubatão, né, da parte da saúde. Então, ele é da odontologia. Então, ele está em efetivo exercício em outro cargo no município, né? Convocação para o serviço militar, né, nos termos do artigo 129 e 130 dessa lei, que nós vamos ver. Júri, né? E outros serviços obrigatórios por lei. Então, você foi convocado por um júri, aquilo lá é efetivo exercício. Licenças previstas no artigo 121, 123 e 124. Então, nós vamos ver quais são essas licenças que são de efetivo exercício, tá? Então, nós vamos ver. Licença a funcionária gestante é efetivo exercício. Licença paternidade, inciso 9, 10 dias, gente, que será contada mediante apresentação de certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, Lei complementar de 2017. Então, é uma lei não tão recente, né? Nós estamos em 2021, recente. Para a lei é recente. E aí, 10 dias. A banca pode perguntar isso? Pode. Por quê? Em muitos municípios não é 10 dias. Não são 10 dias, né? Melhor dizendo, o português aqui. Não são 10 dias. Então, a banca, sabendo disso, são fatos diferentes. Então, ela quer saber se você, pegou e, né, tá atualizado aí com a lei. Então, 10 dias de licença paternidade. Licença adoção, tem também a licença adoção, efetivo exercício. 11, licença especial prevista no artigo 137, vamos comentar isso. 12, exercício de mandato legislativo municipal nos casos de compatibilidade de horário com acumulação remunerada. Então, eu sou professor, me elegi vereador, eu posso atuar nos dois, né? Existe esse acúmulo, é permitido, ser vereador e ser professor, desde que haja compatibilidade de horário. Então, eu vou exercer os dois, é efetivo exercício. E vou receber pelos dois também, né? Porque estou trabalhando nos dois. 13, missão ou estudos dentro ou fora do município, nacional ou no estrangeiro, mediante expressa autorização do prefeito municipal. Então, por algum motivo, né, você foi
designado lá para uma missão fora do município ou dentro do município, autorizado, ó, mediante expressa autorização do prefeito, e aí sim, isso é efetivo exercício. Vamos supor, você tem um funcionário lá e ele é atleta, né? Atleta olímpico, vai disputar a Olimpíada, ele vai ficar fora, né? Vai para o Japão lá, vai ficar uns dias lá. E aí, mas ele está em missão, né? Uma missão, representar o município, o país. Então o prefeito, normalmente o prefeito autoriza, né? E ele vai estar em efetivo exercício, tá? Parágrafo 15, inciso 15, as ausências e faltas abonadas, respectivamente nos termos do artigo 20, 122, parágrafo 4 do artigo 148, são de efetivo exercício. Então você tem, nós vamos falar disso em detalhes, você tem as abonadas, né? As faltas abonadas, que você pode pedir, ó, eu tenho algum problema, você pede autorização para fazer sua abonada, e isso é efetivo exercício, tá? E as ausências também colocadas. Parágrafo único, as licenças previstas nos artigos 120 e 126 dessa lei somente serão computadas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Nós vamos ver lá. Artigo 96, na contagem de tempo de serviço para os efeitos de aposentadoria ou disponibilidade, computar-se-á integralmente aí para a aposentadoria, o tempo de serviço em outro cargo e função pública no município anteriormente exercido pelo funcionário. Vamos supor que eu estou aqui trabalhando nos municípios que eu trabalho aqui no interior e na Grande São Paulo, e eu queira voltar para Cubatão, né? Prestei o concurso lá, voltei para Cubatão. Esse tempo que eu tenho aqui, eu carrego para lá, né? Carrego meu tempo do estado, eu carrego. Aquele tempo que eu tive em Cubatão, eu carrego, né? Então, você carrega para o município o tempo, tá? B, o período de serviço ativo na Exército, Força Armada, na Armada, nas Forças Aéreas, auxiliares, prestando durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra. Ó o detalhe aqui, né? Então, o dobro está no registro aqui de Cubatão. C, o número de dias em que o funcionário houver trabalhado como extranumerário no município. D, período em que o funcionário estiver desempenhando, mediante autorização do prefeito, cargos ou funções federais, estaduais ou municipais, né? Como o Rogério está lá, prefeito em Santos. O tempo de serviço prestado pelo funcionário às organizações autárquicas do município, né? Existia lá a Cursan, hoje não tem mais, né? Mas tinha a Cursan lá. Artigo 97, o tempo de serviço a que se refere às alíneas D e E do artigo anterior será computado vista a comunicação de frequência ou certidão passada pela autoridade competente, né? Artigo 98, o tempo em que o funcionário houver exercido o mandato legislativo federal, estadual, municipal, cargo ou função da União, Estado ou município, antes de haver ingressado no funcionalismo público, será contado integralmente somente para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, né? Então, se você exercer algum mandato também. Artigo 99, é vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado em 2 cargos ou funções da União, Estados ou municípios. Isso é muito comum para médico, professor, enfermeiro. Então, você tem 2 cargos. Eu trabalho em Santos e em Cubatão. Vai contar 2 vezes? Não, só conta uma vez, porque é concorrente, né? Simultâneo. Está ali ao mesmo tempo. É o mesmo dia que você está trabalhando. Então, não pode ser 2 dias. Um dia não pode contar como 2, né? Porque eu trabalho em 2 empregos. Não, ali está concorrente, né? Concorrente, tá ao mesmo tempo, então não pode contar. Artigo 100, não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Eu fui voluntário lá na prefeitura de Cubatão, eu quero contar esse tempo para aposentadoria. Negativo, não pode, tá? Não pode, por isso que é voluntário, senão deixa de ser voluntário, né? Capítulo 1, 2 da estabilidade, artigo 101, funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade, inciso 1, depois de 2 anos de exercício, quando nomeado em virtude do concurso. Professor, para.
o senhor nos seus cursos de Constituição fala que são 3 anos o estágio probatório, e é verdade, né? Falta ainda alterar a lei em Cubatão, né? Porque o estatuto não está atualizado, mas na prática já é 3 anos de exercício. Professor, e se cair na prova essa pergunta? Se perguntar, de acordo com o artigo 101 do Estatuto do Funcionário de Cubatão, o que você responde? 2 anos de exercício. Professor, mas não são 3? São 3. Mas a lei está dizendo o quê? 2 anos. Quando você responde na prova, gente, você responde sempre de acordo com a letra da lei. Porque se a banca colocar 3 anos, mas não está isso na lei. Mas isso na prova não é para discutir, né? Você não está fazendo uma prova. Se fosse num curso, professor, isso aqui em Cubatão está 2 anos, mas a Constituição já prevê que são 3 anos, ótimo, parabéns, você é um aluno muito dedicado, atualizado. Mas quando você está fazendo concurso público, você tem que responder de acordo com a letra da lei. E a letra da lei está 2 anos de exercício, mesmo que seja uma letra da lei morta, que não tem efeitos na prática, porque a Constituição não diz isso, tá? Mas você tem que responder isso. Gente, o que tem é que é uma maldade da banca fazer isso, tá? É muita maldade da banca, né? Mas já vi banca fazer. Já vi banca fazer essa maldade, tá? Então, aí o aluno fica, não, mas não quer discutir. A pergunta foi como? De acordo com o artigo 101 do Estatuto do Funcionário. O que você está lendo aí? Depois de 2 anos. Você está lendo 3? Não, você está lendo 2. Mas na prática, não sei o quê, os efeitos da lei. Gente, calma. Você não está, você está fazendo prova. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Certo? Então é depois de 2 anos. Na prática são 3, tá, gente? Né? E aqui, ó, depois de 5 anos de exercício nos demais casos, tá? Então, é uma letra que está prejudicada aqui. Parágrafo 1. Não adquirirão estabilidade, qualquer que seja o tempo de serviço, o funcionário interino e nomeado em comissão. Então, funcionário em comissão não tem estabilidade, né, gente? Porque o cargo dele, interinamente ou comissionado, ele é de livre nomeação, ele pode ser demitido, exonerado a qualquer tempo. Parágrafo 2. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, ressalvando a administração o direito de aprovar o funcionário em outro cargo de acordo com suas aptidões. Artigo 102. O funcionário que houver adquirido estabilidade só poderá ser demitido em virtude de sentença judiciária ou mediante processo administrativo. Então, olha o que diz aqui o artigo 102. Só pode ser demitido se tiver uma sentença do judiciário ou um processo administrativo. E aqui também falta complemento constitucional. Por quê? Só pode ser demitido em virtude de sentença judiciária transitada em julgado, ou seja, até a última instância. Aqui não está, né? Mas na prática é assim. Eu não posso, fui condenado em primeira instância, já sou demitido. Não, eu vou recorrer à segunda. Então, você só pode ser demitido em virtude de sentença judiciária transitada e julgada. E se cair na prova, professor, artigo 102, você vai responder como? Em virtude de sentença judiciária ou mediante processo administrativo. Ponto. Letra da lei. Letra da lei, tá? Parágrafo único. A estabilidade não impedirá a demissão do funcionário faltoso, inepto ou incapaz. Não é porque você está estável, gente, você não pode ser demitido, certo? Eu sumi da prefeitura, fiquei 2 anos sem aparecer, né? Artigo 103. O funcionário de cargo efetivo, embora não amparado pela garantia de estabilidade, não será demitido, não perderá o cargo, senão por justa causa devidamente comprovada. Das férias, capítulo 3, o funcionário, artigo 104, terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. Foi mudado em 2017. Parágrafo 1. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço
e pelo máximo de 2 anos. Então, você não pode acumular férias por máximo, né, de 2 anos, tá? Tem que tirar. Parágrafo 3. O período de férias será reduzido para 20 dias se o funcionário no exercício anterior tiver considerado em conjunto mais de 10 dias de não comparecimento, correspondentes às faltas injustificadas e às licenças nos artigos 131 e 136 dessa lei. Então, você pode perder 10 dias das suas férias se você tiver 10 dias de falta não justificada, ou, né, esses artigos que nós vamos ler, os 131 e 136, que são algumas licenças que prejudicam o seu período de férias. Anota aí no seu resumo essas coisas aqui, ó. Não pode acumular por máximo de 2 anos, tá? As férias, né? Período de férias 20 dias vai perder se faltar 10 dias ou não, ou tirar essas licenças aqui dos artigos 131 e 136, porque é nos números que as bancas gostam de perguntar muito, tá? E férias é uma das perguntas que cai bastante. Parágrafo 4. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício, né? Artigo 105, somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o direito às férias, né? Você entra na prefeitura só depois de um ano, lógico, você terá férias. Parágrafo 1, será contado para efeito desse artigo tempo prestado em outro cargo público, desde que entre a sessão do anterior e o início do subsequente não haja interrupção superior a 10 dias. Então, vamos supor, estou lá na prefeitura de Cubatão como professor. Passei em outro concurso lá, né? Então, vou me exonerar de um para entrar no outro. O que acontece? Se eu fizer isso nesse período, não tiver uma interrupção de 10 dias, continua contando lá o meu tempo, né, de férias. Eu tinha 11 meses lá no outro cargo, já ia tirar férias, ou seja, se eu fizer lá um mês no outro cargo, eu posso tirar as férias normalmente, desde que não haja interrupção superior a 10 dias. Parágrafo 2. A partir do primeiro ano de exercício, as férias poderão ser gozadas a qualquer tempo dentro do ano a que se referem, né? Então, você pode escolher, é claro que também a administração organiza isso, as suas férias, né? Eu, por exemplo, tirei férias aqui em Santana em agosto, né? 15 dias eu tirei em agosto e os outros 15 eu tirei em janeiro. Então, né, tirei aí as férias, dividido minhas férias. Artigo 106. Caberá à chefia imediata organizar no mês de novembro a escala de férias para o ano seguinte, que poderá ser alterada de acordo com as conveniências do serviço. É lógico que tem que organizar, porque senão já pensou, todo mundo quer férias no mesmo mês, aí não pode ser, tá? Parágrafo 1. Organizada a escala em termos do caput desse artigo, né, que é o artigo 106, caberá à chefia imediata dar ciência ao funcionário. Parágrafo 2. Caberá ao órgão que estiver lotado funcionário envio mensal de comunicação de férias individual ao Departamento de Recursos Humanos com 2 meses de antecedência ao mês do evento para fins de pagamento, né? Então, tem que ser 2 meses de antecedência. Parágrafo 3. O não cumprimento do parágrafo 2 desse artigo implicará em pagamento após o mês do evento. Então, se não mandar no prazo, vai receber depois. Artigo 107. Atendendo o interesse do serviço, o funcionário poderá gozar as férias de uma vez ou em 2 períodos iguais, né? Então, aqui também é assim, foi assim que eu fiz. Eu tirei 2 períodos de 15, né? 15 em janeiro e 15 em agosto, tá? Então, período de férias aí. Lá em Cubatão também você pode dividir, né? Pode tirar 30 ou pode dividir aí em 2 períodos iguais, tá? Tem que ser iguais, né? O funcionário transferido ou removido quando em gozo de férias não será obrigado a apresentar-se antes do término, tá? Não é no meio das férias, vai convocar o funcionário lá, não pode, tá? Olha aqui, ó, seção das licenças, que também cai bastante, ó, com artigo 110, considerar-se-á licença, 1, para tratamento de saúde, né? 2, por motivo de doença em pessoa da família. 3, para repouso à gestante. 4, para serviço militar obrigatório. 5, para tratar de interesses particulares.
6 por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil militar e 7 em caráter especial. Então são 7 licenças aí, é importante você guardar essas licenças. Artigo 111, aos funcionários interinos só será concedido a licença 1 e 3, né, que é tratamento de saúde e repouso da gestante, tá? Artigo 112, a licença dependerá de inspeção médica, será pelo prazo indicado no respectivo laudo ou atestado, parágrafo único. Findo esse prazo, o funcionário será submetido a nova inspeção e o atestado ou laudo médico concluirá pela sua volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou aposentadoria. Artigo 113. Fim da licença, o funcionário deverá reassumir imediatamente o exercício, salvo, né, em caso de prorrogação. Artigo 114. A licença poderá ser prorrogada ex officio ou mediante solicitação do funcionário. O que é o ex officio, gente? A critério da lei, né, da administração, ela mesma pode prorrogar ali a licença ou o funcionário solicitar. Parágrafo 1. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo menos 5 dias antes do fim da licença. Tá? 5 dias antes do fim da licença. Gente, anota isso, porque as bancas... Vou insistir com vocês, falar tanto isso, que vocês vão se convencer disso. As bancas perguntam isso, né? Ah, funcionário, tal, pediu licença, tal, né? Para ele pedir prorrogação, qual é o prazo? 4 dias, 5 dias, 6 dias. A banca e ban tem muito esse estilo de pergunta também, tá? Então fique atento. Parágrafo 2. Se esse pedido for indeferido, contar-se-á como licença o pedido compreendido entre a data da terminação deste e a do conhecimento do oficial do despacho denegatório, né, que legou a licença. Artigo 115. As licenças concedidas dentro de 60 dias contados, né, da terminação anterior serão consideradas como prorrogação. Né? Todo mundo entendeu esse parágrafo 2 aqui? Né, gente? Você pediu uma prorrogação, não foi atendido, né? Aí a licença acaba a partir do despacho denegatório, né? Enquanto você pediu ali, está analisando, então continua, certo? O funcionário não poderá permanecer em licença pelo prazo superior a 24 meses. Olha só, hein? Salvo nos casos do item 4 do artigo 110 e no caso das moléstias previstas no artigo 123. Por quê, gente? Se não for essas exceções que estão previstas aí no 123 e no artigo 110, de repente o funcionário tem que ser aposentado por invalidez, né? Ou seja, se a doença dele é irreversível, enfim, né? Então, tudo isso. As licenças, parágrafo único, previstas nos itens 3 e 110 serão consideradas previstas nas seções 4 e 8, tá? Aí nós vamos falar, são as licenças de saúde. Né? No caso do item 1 do artigo 110, decorrido o prazo anterior, o funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado se for considerado definitivamente inválido para o serviço público em geral, aquilo que eu falei, né? Então a licença é muito longa, não há recuperação, então aposentadoria por invalidez. Artigo 119, o funcionário poderá gozar licença onde lhe convier, ficando obrigado a comunicar por escrito seu endereço ao chefe a que estiver imediatamente subordinado. Aí vamos falar, isso aqui cai demais, gente, de tratamento de saúde, seção 2, né? Artigo 120, a licença de tratamento de saúde será a pedido do funcionário e ex officio. O que é o ex officio, gente? A administração viu lá que o funcionário está com problema, né? Não está conseguindo exercer sua função, então a administração vai pedir o afastamento dele para tratamento de saúde. Gente, isso aqui pode acontecer com um funcionário que é viciado em álcool, drogas, né? Então a administração, percebendo isso, ela tem que tomar uma atitude, né, e afastar o funcionário para tratamento. Parágrafo 1. Para os fins do disposto no inciso 1 e 2 desse artigo, é indispensável a inspeção médica que deverá realizar-se quando necessário na residência do funcionário ou local de internação. Ó. Também foi alterado recentemente, em 2017. Parágrafo 2. O funcionário que se recusar à inspeção médica prevista no parágrafo 1 desse artigo será suspenso, permanecendo nessa condição até que seja realizada a referida inspeção.
Parágrafo 3. Para as licenças até 90 dias, as inspeções deverão ser feitas no órgão médico oficial da Prefeitura ou por outros autorizados, admitindo-se, quando assim não for possível, atestado passado por um médico com firma reconhecida. Parágrafo 4. As licenças superiores a 90 dias só poderão ser concedidas por inspeção médica, por junta médica. Olha os prazos aqui, gente, 90 dias, né? Licença de 90 dias, órgão médico oficial da Prefeitura. Licença superior a 90 dias, né? Até 90 dias, órgão médico oficial da Prefeitura. Até 90 dias. Acima, né, de 90 dias, superiores, só por junta médica, tá, gente? Então, até 90, tá aqui, ó, médica ou por outros autorizados, né? Ou por outros autorizados. Acima de 90, junta médica. Excepcionalmente, a juízo do prefeito, parágrafo 5º, se não for conveniente, a ida da junta médica à localidade da residência do funcionário ou local de internação, a prova da doença poderá ser feita mediante atestado médico, reservando-se à mesma autoridade a faculdade de exigir reinspeção por outro médico ou junta médica. Parágrafo 6. O atestado médico e o laudo deverão indicar minuciosa e claramente a natureza e a sede do mal que está cometido o funcionário. 7. Verificada qualquer tipo de irregularidade em atestados ou laudo médico, a legislação promoverá a demissão a bem do serviço público do funcionário beneficiado pela fraude mediante o devido procedimento legal, garantida a ampla defesa e o contraditório. Gente, esse parágrafo 7 vale a pena um comentário aqui. Emitiu um atestado falso, né? A pessoa fez lá um cambalacho. Pode ser demitida, né? Vai abrir um processo administrativo, porque é fraude, ela pode ser demitida, e aí ela vai ter direito, aqui já fala, né? Direito ao procedimento legal, ampla defesa, contraditório, mas fraudar um documento, né, de saúde, um atestado, pode levar a pessoa à demissão a bem do serviço público. E quando você é demitido a bem do serviço público, existem outras punições, né? Outras punições, inclusive você ficar um tempo aí sem poder prestar concurso público, tá? Parágrafo 8. Aplica-se o disposto no parágrafo 7 desse artigo aos profissionais médicos quando esses forem do município, tá? Funcionários do município. Se o médico também der um atestado fraudulento, né? Também vai responder aí. Nono parágrafo. No curso da licença para tratamento de saúde, o funcionário não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassado a licença, ficando sem vencimento ou remuneração desde a data dessa cassação até que assuma as funções, sem prejuízo de ser demitido por abandono de cargo, se não assumi-lo dentro de 30 dias. Gente, eu vivi essa situação como secretário por conta de um professor que estava em licença, né, de tratamento de saúde e trabalhava numa escola particular, né? Então infringia a lei do município, na época ainda não era esta, mas já infringia a lei do município, porque se você está de licença para tratamento de saúde, você não pode estar trabalhando em outro lugar, exercendo a mesma função, né? Então isso, gente, é um problema, né? É aquilo que eu falei, a gente precisa valorizar o funcionário público. Isso nós temos, a grande maioria são excelentes funcionários públicos, mas a gente também não pode ser conivente quando a pessoa faz algo errado, né? Então, isso era errado, né? Porque prejudica os alunos, prejudica as crianças. E se a pessoa não está doente, ela devia estar trabalhando, né? Então, infelizmente, às vezes a gente se depara com essas situações. Parágrafo 10. O servidor não perderá o vencimento ou remuneração no período que se encontrar para a licença de tratamento de saúde. Artigo 121. As ausências de funcionários decorrentes de atendimento de emergência e urgência por instituições médicas, oficiais ou particulares devidamente reconhecidas, não superiores a um dia e limitadas a 6 anos, comprovada mediante atestado médico, serão consideradas como licença para tratamento de saúde. A ausência decorrente de atendimento de emergência, não superiores a um dia e limitadas a 6 ao ano,
serão consideradas como de licença de tratamento de saúde. Então, de 1 a 6, né? De 1 a 6, considerada aí, guarda isso aí também. Parágrafo 1. Haverá o funcionário no dia útil imediato da ausência apresentar atestado médico à chefia imediata que fará o encaminhamento ao órgão médico oficial. Parágrafo 2. O órgão médico oficial convocará o funcionário para devida inspeção quando o número de ausência estabelecidas ultrapassar, né, os limites, né, estabelecidos no caput. 3. Os dias de ausência nos termos desse artigo serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Então, efetivo exercício, né, essas ausências aí de decorrência de problemas graves de saúde, de emergência, né? Parágrafo 4. Aplica-se o disposto desse artigo nas mesmas bases e condições quando a ausência decorrer de acompanhamento de dependentes para atendimento de emergência ou urgência, tá? E o artigo 122, o funcionário não perderá o vencimento ou remuneração do dia, nem sofrerá desconto em virtude de consulta, exame, sessão de tratamento de saúde referente à sua própria pessoa, desde que comprove por meio de atestado ou documento idôneo equivalente obtido julgo órgãos públicos de serviço de saúde contratados ou conveniados, integrantes da rede do Sistema Único de Saúde, laboratório de análises clínicas regularmente constituído ou qualquer dos profissionais da área de saúde especificado no artigo 5 desse artigo, né, devidamente registrado no Conselho Profissional de Classe, quando, olha só, inciso 1, deixar de comparecer ao serviço até o limite de 6 ausências ao ano, não podendo exceder uma ao mês, independente da jornada que tiver sujeito, desde que cumprida regularmente de segunda a sexta, sendo até o limite de 9 dias para as restantes. Olha quantos prazos aqui você tem que lembrar. Então, ó, o que está dizendo aqui? Eu posso, né, fazer um exame, uma consulta e tal, né? Até o limite aqui, ó, 6 ao ano. Não pode exceder a um mês, né? Tá falando aqui, ó. Senão eu perco, tenho desconto, né? Exame, saúde, sessão de tratamento, tá? Se eu fizer mais, eu tenho desconto, é isso que está colocando. Então não pode exceder 1 ao mês, né? Independente da jornada, e limitada aí a 6 ao ano, e 9, né? 9 para a servidora gestante. 2. Deixar de comparecer ao serviço até o limite de 3 ausências ao ano, não podendo exceder 1 ao mês, independente da jornada a que estiver sujeito, porém cumprida sob regime de plantão, né? Então, olha aqui, ó, 3 ausências ao ano, não podendo exceder 1 ao mês, tá? Aí tem desconto. 3. Entrar após o início do expediente, retirar-se antes do seu término ou dele ausentar-se temporariamente até o limite de 2 horas diárias, desde que sujeito à jornada de 40 horas semanais. Então, tudo isso aqui está falando do quê? De vencimento ou remuneração do dia e desconto, tá? Então, tudo isso aqui, ó, né? Então, não pode sair lá 2 horas antes, 2 horas depois, né? Tem desconto. A comprovação, parágrafo 1, de que trata o caput desse artigo será feita no mesmo dia, o dia útil imediatamente posterior ao da ausência. Parágrafo 2, nas hipóteses do inciso 1 a 3 desse artigo, o atestado ou documento idôneo equivalente deverá comprovar o período de permanência do servidor em consulta, exame ou sessão de tratamento sob pena de perda total ou parcial do vencimento ou remuneração. Parágrafo 3, na hipótese do inciso 3 desse artigo, o funcionário deverá comunicar previamente seu superior imediato, ficando desobrigado a compensar o período que esteve ausente. E parágrafo 4, disposto no inciso 3 desse artigo. Aqui inciso não, né? A linha 1, aplica-se a um funcionário em situação de acumulação remunerada de cargo, desde que o somatório da jornada esteja sujeito, perfaça no mínimo 40 horas semanais estabelecidos. 2. Não se aplica ao servidor cuja jornada seja diversa da especificada no inciso 3 desse artigo ou não se enquadre na prevista do parágrafo 1. Aqui, gente, o importante é você guardar esses detalhes aqui, ó, né?
funcionário com 2 jornadas, né? 2 cargos, né? 40 horas semanais estabelecidos, e aí esses são os detalhes. Esses parágrafos que remetem a um, né, a outro, assim, raramente aparecem aí, ó. Aí, parágrafo 5. São considerados como profissionais de saúde para os efeitos que refere esse caput desse artigo, os adiantes especificados. Então, quais são, né? Médico, cirurgião dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e nutricionista aqui, ó, que foi incluído, né? Então, esses são considerados aí para você poder lá, né, não ter o desconto, tá? Esses funcionários. Então, é importante guardar isso aqui, ó. O disposto nesse artigo aplica-se ao funcionário que nos mesmos termos e condições acompanhar consulta, exame, sessão ou tratamento de saúde, tá? E aí também de filhos menores sob sua guarda legal com deficiência devidamente comprovados. 2, do cônjuge, companheiro ou companheira, dos pais, madrasto, madrastra, padrasto ou curatelados, né? Aqueles que estão sob seus cuidados. Parágrafo 7. Caberá ao funcionário, no caso previsto no parágrafo 6 desse artigo, apresentar atestado ou documento idôneo, constatando obrigatoriamente a necessidade do acompanhamento. E parágrafo 8. Não comparecimento ao serviço decorrente da aplicação do disposto 6 desse artigo será considerado no limite de que trata o inciso 1 e 2 do caput desse artigo. Então, gente, o importante aqui é você ter as datas, saber o que vai descontar de você, né? O que você pode fazer, quais são os serviços de saúde que você pode ser atendido. Foque nisso, tá? Esses outros parágrafos, né? Eu estou fazendo a leitura aqui, mas que remete a um, remete a outro, não se preocupe com isso. Se preocupe o quê? Períodos, datas, né? Isso é importante. Deverá ser requerida licença para tratamento de saúde ou licença por motivo de pessoa da família, nos termos da lei, se o comparecimento decorrente da aplicação disposto 6 desse artigo exceder a 1 dia. Aí sim, ó, exceder a 1 dia, né? Aí sim, você precisa de uma licença. Passou de 1, precisa da licença. E as ausências fundamentadas no inciso 1 desse artigo serão computadas como de efetivo exercício, tá vendo? Aqui, desde que você não ultrapasse, né? Computa como efetivo exercício. Gente, vamos parar por aqui, né? E o que eu vou fazer, olha aqui, ó, o 123, vou só terminar o 123. O funcionário será licenciado compulsoriamente mediante a apresentação de atestado médico quando atacado de tuberculose, que é doença contagiosa, né? Ativa, alienação mental, o funcionário não está bem, né? Esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida com base da conclusão da medicina especializada. Então aí você tem um rol de doenças, né, que vão te proporcionar uma licença compulsória, tá? O médico vai ter que afastar, porque não tem uma cegueira, né, uma paralisia irreversível, uma cardiopatia grave, como é que o funcionário vai trabalhar? Então, ele é afastado compulsoriamente, ó. Nas hipóteses de que trata o caput desse artigo, o caput é isso aqui, ó, o 123. Os dias de licença serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Então, ó, vocês viram aí essas doenças, né? Ah, tá com uma tuberculose ativa. Opa, compulsoriamente afastado, né? Tá com uma alienação mental. Opa, esclerose múltipla, né? Então, neoplasia maligna. Então, todas essas doenças, afastamento compulsório, tá? Então, aí não tem como fazer, certo? Eu vou parar aqui no artigo 124, e aí o que nós vamos fazer na próxima aula? Eu vou
fazer algumas questões de revisão, porque a gente já avançou bastante aí, né? Então, eu vou fazer algumas questões para ver se você realmente... coisas que a banca poderia perguntar para você, né? Então, vocês viram aí, nós chegamos até as licenças. Aí é importante foco nos números para você não errar na hora da prova, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.